Salve, muito boa noite, senhoras e senhores. Eu não trago assim boas notícias não, porque o momento é tenso aqui em Brasília. E a política, você sabe, define toda a sua vida, a sua escola, a sua atividade e também a sua saúde. Hoje, o Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, está com o ministro Wagner Rosário, que tirou ali seu precioso tempo para vir aqui para essa conversa. Falamos muito aqui sobre medidas, sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro e do governo no coronavírus e vamos ampliar agora o assunto. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito a bordo de um debate muito forte contra a corrupção, contra o que acontecia no passado e a favor da transparência. Neste sentido, a CGU, Controladoria Geral da União, é um ministério muito forte. O que mudou, o que o senhor diagnosticou, ministro, de problemas na máquina pública com relação a esta promiscuidade? Bem, assim, eu já vinha trabalhando na CGU, sou servidor de carreira da CGU e já estava como ministro desde o governo anterior. Ali a gente já vinha trabalhando, acho que o governo anterior também tivemos evoluções importantes dentro da luta contra a corrupção. E com a entrada do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro deu uma pauta de bastante liberdade para a gente atuar, com foco muito grande na transparência e na luta contra a corrupção. Sempre deixou claro, eu não vou admitir casos de corrupção dentro dos ministérios, entre os ministros, isso é uma coisa que eu não aceito. Claro que não é qualquer denúncia, são casos comprovados, onde demonstra a má-fé ou envolvimento daquelas pessoas, e deu uma carta branca. A partir daí a gente começou a fazer muitos trabalhos. Um dos trabalhos que a gente está atuando, que eu acho que vai ser um trabalho muito importante para o país, é o que a gente está chamando de diagnóstico anticorrupção. A gente está pegando todas as medidas já implementadas no âmbito do governo, no âmbito de combate à corrupção, e estamos fazendo uma análise do que está funcionando, o que não está funcionando. De todos os governos? Não, de todas as normas hoje existentes do Poder Executivo Federal. Nós estamos fazendo uma análise de norma de combate à corrupção dentro de perspectiva de país. Nós estamos falando de todas as normas internas do Poder Executivo Federal. Claro, nisso entram leis que servem para várias pessoas, mas a gente quer ver, essa lei está sendo bem cumprida, eu tenho como melhorar. Por exemplo, o sistema de ética do governo, ele está funcionando, todas as medidas previstas estão acontecendo. Então, nós estamos com equipes que foram divididas em setores, e esses setores estão sendo estudados. A partir daí, nós vamos ter um diagnóstico para saber assim, olha, está funcionando do jeito que deveria? O que a gente precisa melhorar? Muitas coisas, e a partir daí sai um plano de ação. Esse plano de ação a gente quer fazer até o final do governo do presidente, ou seja, eu tendo um diagnóstico, eu passo a ter problemas identificados e eu passo a ter como ter um plano de ação para entregar assim, presidente, o que eu vou te entregar até o final do governo é isso aqui. Um balanço geral. E nesse diagnóstico, as compras, que era ali um ponto fraco, como é que ficou resolvido? A gente está trabalhando, o pessoal está fazendo, a previsão de entrega do término do diagnóstico para mim é final de abril. Aí a gente começa a estudar isso aí em conjunto, porque cada um, até agora está setorizado, um está estudando compras, o outro está estudando a lei anticorrupção, o outro está estudando o sistema de ética, o outro está estudando a lei de conflito de interesse. Então nós temos grupos temáticos, aí a gente vai juntar tudo, você tem um sistema, o pessoal já está colocando tudo dentro, e a gente vai organizar os dados, os pontos que a gente precisa atuar são esses. A dificuldade é compras? Compras é um dos problemas, mas compras a gente tem uma limitação de estudo importante agora. Nós temos um projeto de lei praticamente pronto no Congresso que mudam as normas. Então, nós vamos ter uma mudança no cenário muito melhor. Nós já temos vários problemas identificados que estão sendo tratados no projeto de lei. Então, esse é um problema que vai ser difícil a gente ter um diagnóstico muito claro, porque a gente vai ter uma legislação mudando agora. Acho que é uma legislação que não passa aí do meio do ano, se Deus quiser, de aprovação. Se tivermos aí um andamento. Né, mas eu tenho certeza que o Congresso vai andar essas pautas. Estão saindo essas novas normas, porque elas precisam fazer a administração andar, aí a gente vai conseguir ter um diagnóstico do que está funcionando e o que não está funcionando. Mas muitas das vezes o nosso diagnóstico é interno mesmo. A gente está conseguindo colocar a lei em prática? Ou nós estamos falhando em determinado ponto? O que a gente poderia melhorar? Então, eu acho que esse vai ser um importante ponto. E o principal, depois do diagnóstico, o plano de ação. Ou seja, nós temos claramente um plano de ação com entregas planejadas até o final do governo do presidente Bolsonaro. Ou seja, mas tudo isso só vai ser posto em prática depois que a crise da pandemia passar, então? Eu vou falar a crise da pandemia nesse caso, porque como os servidores não conseguem ser desviados só para essa função, eles têm que fazer outras atividades. Agora que nós paramos várias atividades, por exemplo, as auditorias de campo não vão acontecer. O pessoal está podendo se dedicar
diretamente a esse processo, porque ele é possível de se fazer de uma bancada, eu não preciso ir a campo. Ministro, Então, eu acho que a gente vai conseguir terminar dentro do prazo e esse é um trabalho importante que eu quero entregar já ao término dessa crise. eu estou curioso aí com o diagnóstico, porque acostumado aqui com os atos de Brasília, com a cultura de Brasília, a gente falava cultura, parece que há no país uma cultura de que o Estado compra mais caro e recebe o que há de pior, né? Isso já é uma cultura. O senhor diagnosticou alguns meios e algumas tentativas de infiltrar aí novas maneiras de roubar dinheiro público? Olha, o que a gente está fazendo, no caso de compras que você está citando, assim, vários dos problemas que nós identificamos historicamente foram levados nas comissões junto ao Congresso Nacional, de debates em relação nas audiências públicas. Nós tivemos um servidor que acompanhou lá, junto com o relator do processo, fazendo sugestões. Muitas das vezes o Congresso pede para a gente também nossa opinião sobre determinados Você é a temas. favor da centralização total? Não, a centralização total não. Mas a gente tem um... Por quê? Porque a centralização é boa para bens comuns. Às vezes, determinadas especificidades você não consegue resolver de forma central. Você tem que dar uma certa liberdade de ação para quem está na ponta. Então, eu acho que tem várias mudanças positivas na lei agora, né? Os aditivos contratuais, por exemplo. Os aditivos contratuais são problemas de projeto. Ou seja, se a gente melhorar o projeto, está sendo mudado agora, que está acabando essa coisa de aquele projeto básico. Agora nós temos contratações integradas. É um projeto mais complexo. Então, assim, eu acho que a gente está evoluindo. A gente identificou os problemas e a norma já vai vir solucionando isso aí. Mas vamos botar em prática, eu tenho certeza que a partir daí, qualquer melhoria posterior vai ser trazida. Quem é mais corrupto, ministro? O governo federal, o estadual ou o municipal? Onde há uma... Eu acho que os governos não são corruptos. Nós Papai Noel, temos Coelhinho da determinadas pessoas que Tá se certo, envolvem em tá casos certo. de corrupção. Os governos eles procuram atuar de forma isenta. Mas né? onde o senhor vê maior possibilidade? Olha, eu acho que Todo as mundo só olha possibilidades... para o federal, né? Não, eu acho que o federal, todos temos problemas, aqui não é jogar a culpa em ninguém, mas eu acho que os municipais, nós temos mais problemas, não porque é município, nada, é porque se tem menos recursos, se tem uma estrutura menos... Técnica. Deficiente, né? menos deficiente. É mais difícil você contratar profissionais qualificados, então é bem difícil. O salário, por exemplo, que o governo federal consegue pagar, um município não consegue pagar. Então, é difícil você geralmente, conseguir Aí reter a gente talentos. vê isso muito- inclui os erros formais, né? Sim, com certeza. Não Porque só nós de temos, má assim, fé, né? é o que você fala. A gente tem casos de corrupção? Tem, mas tem muito caso também que é de desconhecimento total Ignorância. da norma. Então, assim, e isso acaba entrando no mesmo balaio. Ministro, a gente vê muito também essa questão do lobby, muitos casos, inclusive desde a época da CPI do orçamento, a gente teve muitos casos de atravessadores, né? Pessoas que procuravam as prefeituras, ficavam com metade do dinheiro ali, às vezes até metade do dinheiro, às vezes até mais que isso. Era um pandemônio essa questão do lobby em relação ao orçamento da União. Sim. Como é que está isso agora? Olha, eu Como acho é que o lobby sempre vai haver. Sim, mas nós fazemos não tem que lobby regulamentar, diariamente. que até hoje está esperando. O que eu acredito na regulamentação, não da atividade do lobista, e sim da transparência da atuação dele. Porque você não vai conseguir regular o que ele vai falar ou o que ele vai... Você vai conseguir regular o seguinte, olha, para você se reunir com qualquer autoridade, isso tem que estar registrado, o assunto tem que estar colocado e isso tem que estar transparente. Eu tenho que jogar luz nessa situação sombria. Esse é o ponto. E como os países mais desenvolvidos fizeram, tentar jogar um pouco de transparência nesse meio que ele não tem tanta transparência. Eu acho que é isso que a gente vai ter que lutar. Eu não vou tentar regulamentar o que o lobista pode fazer. O que o lobista pode fazer é apresentar as justificativas dele para que determinado grupo que ele representa seja ouvido. Agora, essa oitiva ou essa junção por parte do agente público, ela tem que estar clara. Nós temos que ter o direito de igualdade, ou seja, se existe um grupo que ele é recebido, os outros também têm que ser recebidos, ou não recebe ninguém, faz uma audiência pública. Essa é a cultura que tem que desenvolver. O que a gente não pode ter, dentro dessas regras de lobby, é determinados grupos com acesso total e outros grupos sem acesso. Outra questão, ministro, que está em pauta aí é o orçamento paralelo que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pretende propor aí, essa coisa, ele, inclusive, até para evitar essa questão em relação ao teto de gastos.
Como é que vai ser isso? O senhor apoia? O senhor acha que não é o momento? Olha, eu não estou nas discussões... Mas o governo já começou a discutir esse assunto? Tá, a equipe lá que faz a articulação política está discutindo. Eu vou ser bem sincero, não estou acompanhando qual vai ser a solução, mas eu acho que eles estão caminhando para uma solução de a gente conseguir... Porque, no final das contas, esse dinheiro, o interesse de todos é que ele vá beneficiar o cidadão. Ele indo para as políticas públicas previstas e beneficiando o cidadão diretamente, é isso que interessa. E essa articulação política, eu deixo para a área política, que não é comigo. O que a Denise está dizendo é sobre um orçamento claro, que é muito dinheiro, vai entrar aí para o combate ao coronavírus, né? 80 bilhões, como eu disse. Agora, ministro, um debate que foi iniciado, o líder do PSDB na Câmara, o deputado Carlos Sampaio, apresentou um projeto e merece ser levado a sério, porque não é só o deputado Carlos Sampaio, líder de um partido importante, mas o presidente da Câmara defende, e eu conversei com alguns líderes. É sobre salários dos servidores públicos, né? Hoje aqui a esplanada está vazia, né? Muita gente trabalhando em casa e alguns não trabalhando, principalmente quem tem doenças que o colocam no grupo de risco e também os idosos. E também já tem essa proposta aí de reduzir o salário dos parlamentares, né, dos É uma redução geral de até 50%. Uhum. Até R$5 mil, o projeto PSDB, é redução de 10%. Eu não conheço tem ninguém que ganha R$5 mil. Também. Já tem um projeto do Kim Kataguiri, outro do senador Regufe. Mas esses projetos, está cheio de projetos aí. Eu não cheguei a ver ainda. Ele é emergencial para a situação ou ele é... Para a situação. Só para os 3 meses. Tal. E porque se fala muito em pagar a conta o trabalhador, os que estão em casa ter um desconto salarial de 50%, né? A medida provisória do próprio governo previa zero de salário, apenas os custos e os benefícios, né? A opinião do senhor acha possível reduzir salário em 50% do servidor público para esses que não estão trabalhando e situa a lei de segurança, saúde? O impacto de reduzir salários a gente sabe bem qual é, né? Isso aí é uma reação em cadeia, né? Essa pessoa recebe o salário e passa esse dinheiro para um grupo de pessoas que recebem. Então, não é um impacto somente no servidor. É um impacto, eles estão discutindo, inclusive, o salário de ministros, do judiciário. Eu acho que, se nós chegarmos a um ponto da crise em que as contas públicas não fechem, isso tem que ser fechado os números de arrecadação, a gente tem que tomar medidas. E as medidas, claro, podem incluir a redução do salário dos servidores. Agora, isso tem que ser feito com estudos técnicos, com a verificação da necessidade e pelo andar da carruagem, se nós tivermos realmente, eu não sei quanto tempo vai durar esse isolamento, quanto tempo as pessoas vão ficar sem trabalhar, a partir daí a gente vai ter que verificar quais são as medidas que podem chegar, inclusive, ao corte de salário dos servidores, a redução pela situação de crise que o governo vai passar. Agora, ministro, quando o José Maria falou em diagnóstico, eu lembrei de um diagnóstico que o Brasil ainda não sabe, em relação ao exame do presidente Jair Bolsonaro de coronavírus. O HFA... Isso virou o segredo de Polichinelo. Porque ele não quis. Ele disse que não divulgaria o resultado do exame. O GDF pediu ao HFA que mandasse a lista das pessoas que fizeram o teste lá, judicialmente, e 2 exames vieram ou seja, vieram sem os nomes das pessoas. E o GDF alega que precisa saber disso até para poder, enfim, mapear caso, saber onde é que a pessoa andou e tal, não sei o quê. Por que ele não apresenta esse exame de uma vez e acaba com essa polêmica, uma vez que ele já disse que não tem? A pergunta tem que ser feita a ele, não a mim. Mas dentro da lei da transparência, não seria obrigado a apresentar todos os nomes? Não, a lei de transparência não. A lei de acesso à informação, nós temos o artigo 31 que trata de informações pessoais. Mas é que... As informações pessoais, mas, ministro, elas têm regras de utilização. Houve uma mudança. Essa lei aprovada de quarentena, ela define ali regras que o ministro Sérgio Moro dizem que podem ser usadas. Não, sim, claro. Mas o problema é que a informação eu não sei. Você está falando que o exame ele veio sem nome. Veio porque às vezes o protocolo eu não sei. Olha só, e o nome não aparece. Eu não sei. Não é nem saia justa. Às vezes o protocolo de segurança do presidente, porque provavelmente se entrasse o nome dele lá já teria vazado. Com certeza. Entra com codinome e nego não vai apresentar o codinome que entrou agora. Então, assim, esses controles têm que ser verificados. As pessoas estão querendo criar alguma coisa. É uma curiosidade, entendeu? Assim, apenas. Eu acho que o presidente não imagina. roda no shopping, não roda em nada para o GDF poder monitorar onde ele foi. Ele monitora, ele vai descobrir que o presidente vai do Palácio do Planalto para o Palácio da Alvorada.
né? Ele não é visto andando no Conjunto Nacional, nem em outras atividades. Nem no Brasília Essa preocupação Shopping, é eterna. Então, assim, nós temos a Lei de Acesso à Informação que prevê o tratamento dos dados pessoais, e nesse caso específico do presidente, é uma decisão dele e também tem uma decisão de segurança presidencial que as pessoas não dão para colocar o presidente agora. E a preocupação que você me trouxe agora do GDF sobre a utilização, eu acho que ela não se sustenta. Então, tá certo, ministro. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui e já fica aqui o convite para o senhor voltar, porque teremos aí um período muito difícil no país e a sua presença aqui vai ser muito importante. Eu agradeço muito a oportunidade de esclarecer e sempre uma honra estar aqui com vocês. Zé Maria, mais um frente a frente, né? Pois é, olha, foi uma No meio conversa dessa boa, uma crise. conversa redonda. Na semana passada, nós estivemos aqui, ministro, com o ex-ministro Osmar Terra, e ele deu um panorama geral muito bom, e nós recebemos muitas mensagens aí falando sobre essa entrevista, outra visão muito próxima do que pensa o presidente Jair Bolsonaro, e nós estamos aqui para isso. Gente, muito obrigado, muito boa noite e vamos em frente. É isso aí. Para você que nos assistiu, uma boa noite. Fique agora com o Jornal da Vida, mas lembre-se, lavar as mãos, água, sabão, se você não tiver álcool gel. Se tiver álcool gel, use o álcool gel e deixe o sapatinho na porta de casa. O filho do Zé Maria, que é médico, ensinou. Põe lá uma fita adesiva no chão, o sapato que você andou na rua não passa dali. E, olha, muito cuidado, porque a situação não é brinquedo. Boa noite e até a próxima semana.